Então, o seu coração está cheio de ódio, de mágoa, de ressentimento, de rancor. Isso te pesa, mas Jesus, coloca meu coração dentro do seu, eu quero entrar pela fenda bem estreita, eu quero entrar, mas transforma o meu coração, transforma o nosso coração. O amor é tão grande que não cabe dentro dele o seu consolo, o amparo, o colo, aquele que te restaura, que te põe de pé, que renova sua força e fala, sou eu que te faço, a cada minuto outra vez, sou eu que te restauro. Esse mês é o mês de junho, né? E o mês de junho é consagrado ao Sagrado Coração de Jesus. A devoção ao Sagrado Coração de Jesus é muito antiga na igreja, muito antiga. Isso é desde São Gregório, desde Santo Agostinho. Na Baixa Idade Média foi a Santa Gertrudes, foi uma grande santa. Mas ela pegou um impulso. Foi quando ele apareceu para Santa Margarida Maria Alacoque, que falou com ela, quer trocar de coração comigo? Pode imaginar isso? A gente não pode imaginar. Põe o coração na mão e fala, troca comigo de coração. Mas foi o Papa Pio IX que instituiu essa festa liturgicamente. E essa festa do Sagrado Coração de Jesus é celebrada na primeira sexta-feira depois do Corpus Christi. Então é nessa sexta, né? Por que o coração de Jesus fica por lá de fora do corpo? Nós devemos ser mais de 10 milhões de vezes. A gente passa, né? Passa a mão. Por que o coração dele fica do lado de fora? Porque eles resolveram colocar do lado de fora? O que vocês acham? Vocês acham que o artista resolveu colocar do lado de fora? Para ficar mais charmoso, assim? Tem um sentido. Qual é o sentido? Nem desconfia? Hã? Também, mas é a grandeza do amor dele. Ele nos ama tanto, 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 que é preciso ir ao encontro do outro. Ele sai ao encontro. Isso é belíssimo. Belíssimo. E é tão lindo que o amor de Deus é um amor tão difícil de compreender que Deus usa de uma forma pedagógica, ele usa de um profeta para poder nos explicar, nos ensinar sobre o amor dele. Isso é o livro de... Vocês sabem qual é o profeta que ele nos ensina? Quer ler? Que bom que eu vou trazer uma novidade, né? Então, como é que Deus nos ensina? Através do profeta Oséias. Então, depois vocês leiam o livro de Oséias. Mas a história é assim. Logo depois que Salomão morreu, o reino foi dividido para dois. Os dois filhos de Salomão. O reino do norte, a capital era Samaria, era Israel, Samaria. A capital do sul, Judá, era Jerusalém. No norte, o profeta era Oséias, no sul era Isaías. Imagina, época dos grandes profetas. O povo do norte, lá da Samaria, era um povo que estava muito rico, mas muito rico. Era muito dinheiro, era muito ouro, muita prata, muitos bens, muitos bens. E um povo que estava muito próspero, um povo que descobriu que não precisava de Deus. Eles tinham tudo do ponto de vista material. Então, eles viviam uma falência espiritual e uma falência moral. Muitos bens. E achavam, né? Quer dizer, eles não tinham consciência que a grande riqueza da vida deles estava colocada no lugar errado. A grande riqueza da nossa vida é Jesus. Porque o resto passa, né? Muda de mão, né? Hoje eu estou rico, amanhã eu estou pobre, vice-versa, né? Mas aqui não, isso aqui é riqueza eterna, né? Jesus é a nossa riqueza, né? Nosso grande amor. Então, como é que Jesus vai ensinar para esse povo que eles tinham dado as costas para Deus e que não queriam viver mais com Deus? Não era para proibi-los de ter as coisas, era só para poder entender que a fonte é Ele.
Essa é a fonte, essa é a grande riqueza. Colocar o peso certo nos lugares. Então Deus chamou Oséias e falou: Oséias, vem cá. Você vai no prostíbulo e vai pegar uma mulher que se chama Gomer e vai casar com ela. Lá vai Oséias. É bacana demais estudar esses profetas. Lá foi Oséias. E aí ele foi casar, conhecer Gomer, se encanta, ele apaixona por Gomer, ele ama essa mulher loucamente e casa com ela. Imagina, ele tira Gomer da vida de prostituição, milhões de amantes, e leva para casa. Gomer passa a ser uma mulher da alta sociedade de Samaria. Oséias é muito rico, deu tudo para ela. Restaurou a dignidade, beleza, Gomer era linda, enfeitou Gomer, roupa, o que ela quisesse, ela tinha. De dinheiro, de comida, de roupa, de criados, Gomer tinha tudo. Tudo, absolutamente tudo. Então Deus deu 3 filhos para eles. E ele falou que iria ensiná-los através dos filhos, pelo nome dos filhos. Então o primeiro filho que Oséias teve com Gomer chamava-se, os nomes são complicados, né, gente? Chamava-se, e Deus Pai falava, vai chamar Jezrael, que vai significar maldição, perdição. Então, porque cada vez que Gomer chamasse pelo filho e Oséias chamasse, era para lembrar de onde que ela veio e que ela podia perder tudo e voltar para o mesmo lugar. O segundo filho era uma menina, chamava Ló-Ruana, que quer dizer uma desgraça, né? Então ele fala, eu não terei mais piedade de vocês, não vou mais perdoar. E o terceiro, quando ela desmamou, chamava-se Loami, porque não sois o meu povo e eu não existo para vós. Então vocês imaginam, eram esses 3 que Gomer chamava eles e lembrava que ela tinha sido resgatada e se ela resolvesse abandonar tudo, ela voltaria para a perdição, ia perder a misericórdia e Deus voltaria as costas, né? Porque elas não teriam mais tudo aquilo. Depois do terceiro filho, o coração de Oséias ficou muito pesado e ele começou a desconfiar se esses meninos eram dele mesmo ou não. Falou, será que esses meninos é meu mesmo? Né? Ficou na dúvida, o coração dele ficou sofrido. E Gomer, então, resolveu largar tudo e voltar para prostituição. Largou tudo, largou os 3 meninos com Oséias, falou, fica aí com os meninos. Tô indo embora, foi embora. Foi embora, arrumou mais um amante, entrou para a vida de novo da prostituição. Perdeu tudo. Oséias ficou sabendo que ela estava passando fome. Que a situação não estava boa, que ela tinha perdido as joias, a riqueza e tudo. Oséias vai atrás do amante e fala aqui, eu sou o amante dela. Então aqui fica com a minha prata e meu ouro, mas cuida dela. Dá para ela as roupas, cuida dela, veste ela, dá tudo de volta para ela. O amante falou, mas como é que é isso? Como é que você vai? Ela te largou, te traiu, voltou para mim e você quer ela? Não, eu quero que você cuide dela. Eu quero que ela seja feliz. É só isso. Aí o amante deu tudo de volta para ela e a Gomer ficou feliz porque ganhou tudo de novo. Mas o dinheiro acaba, as coisas acabam. Ela largou esse que não tinha mais nada para dar para ela, arrumou outro, que ela não tinha ideia que era Oséias que estava mandando tudo. Aí arrumou outro amante. O outro amante não tinha o que fazer, tinha dinheiro. O que ele fez? Falou, vou vender ela como escrava. Na época a escravidão era institucionalizada. Então põe ela, colocou ela nua e colocou ela para ser leiloada, porque com o dinheiro dela eu vivo bem. É bonita, eu vendo ela, vou pegar um bocado de dinheiro dessa mulher para mim. E assim ele pôs ela nua para ser vendida. Quem estava no leilão? Oséias. Estava esperando o povo dar o valor. Quando eles deram o valor, ele arrematou por 2 vezes o valor. O pessoal falou, agora ela vai ver o que é, né? Oséias vai castigar essa mulher. Não é possível. Largou tudo, abandonou tudo. Oséias buscou ela de volta. Restaurou a dignidade dela. Alimentou-la de novo. Colocou as roupas lindas nela. Deu as joias para ela.
mas deu uma coisa espetacular para ela. O que foi? O que vocês acham que ela deu para ela? Deu a liberdade. Isso é espetacular. Deu a liberdade porque falou com ela: você só vai ficar comigo o dia que você me amar. Para o amor a gente não pode obrigar, né? Pode? Não. Então vocês observem que do ponto de vista pedagógico, Jesus vai nos ensinando o amor dele, porque se ninguém conseguir compreender o amor de Oséias por aquela mulher, ninguém consegue compreender o amor de Deus por nós. Do mesmo jeito que Oséias correu atrás daquela mulher e buscou por ela cada vez que ela o traiu, e abandonou tudo, abandonou a riqueza, abandonou a dignidade, abandonou as vestes todas, abandonou tudo. É o que nós fazemos cada vez que a gente peca. É espetacular. Quando a gente peca e dá as costas para que ele não precisa de você, nós fazemos igual o Gomer. Igualzinho ela. A gente repete, e ele vai atrás e fala: não corre para aí, não corre, não vai por aí, você vai machucar, não faça isso. É Deus correndo desesperadamente atrás de cada um de nós. Quantas vezes ele fez isso? Quantas vezes Deus nos buscou por caminhos absolutamente tortuosos? Igual Oséias fez com Gomer. E da mesma forma deu a liberdade. Porque Deus nos busca cada vez, nos restaura, cada vez que a gente volta, confessa. Ele restaura a nossa dignidade e continua nos dando a liberdade. Isso é extraordinário, né, gente? Essa história é absolutamente extraordinária. A forma pedagógica dele de falar por que o meu coração sai. Amo tanto vocês. Amo tanto. Vou atrás, corro, vendi tudo, entreguei tudo, né? Paguei o preço que precisava pagar, fui além para buscar vocês, porque você me é preciosa, o tanto que eu te amo, que meu coração está do lado de fora para vocês poderem entender que quando a gente ama muito, a gente vai ao encontro do outro. A gente não guarda nada pra gente, nada. O que ele guardou para ele? Nada. A gente não guarda, a gente tem uma necessidade de entrega, de doação e de não guardar absolutamente nada para si. Aquele que ama não guarda nada para si. Isso é ele. Que nos ama dessa forma, né? Assim, é um amor estonteante para a gente conseguir compreender. Acho que cada vez que agora vocês olharem o coraçãozinho dele do lado de fora, vocês vão pensar: o amor é tão grande que não cabe dentro dele. E vocês vão lembrar de Oséias falar: ele me ama tanto que ele me busca, né? Cada vez que eu, como Gomer, como igreja, como cada povo de Deus, que trai o Senhor, né? Que fala: nada, não preciso desse amor, nada, eu vou seguir a minha vida, não vou abrir mão de tudo isso. Imagina como é que a gente não tem, quando a gente vê a história de Gomer, a gente fala: essa mulher é louca que largou isso tudo. Pois é, somos nós. Que largamos isso tudo, largamos a nossa dignidade, perdemos a dignidade, perdemos a riqueza, perdemos tudo para trocar por nada. Então a gente precisa pensar, né? Deus deu a cada um de nós tantos dons e tantos talentos. Como é que nós estamos vivendo isso? Para quem nós estamos dando isso? Como é que nós estamos gastando? Suor, sangue, lágrimas, nós estamos derramando para quem? E por quem? Que às vezes nos consome. Às vezes eu pego os dons que ele me deu e uso por um mundo. E vou cuidar dos ídolos e fico escrava do mundo. Mas não me gasto para ele. Porque tudo Deus nos deu, ele nos deu a vida. E se eu dou um retorno a ele de amor, eu estou retornando, estou devolvendo o amor, né? Estou retribuindo o amor. Mas se eu gasto isso em outras coisas que não me levam a lugar nenhum, né? A gente, quando lê lá no capítulo, não sei se acho que é o 11 de Mateus, que ele fala: meu fardo é leve, vinde a mim todos vós que estáis cansados, né? Porque meu fardo é leve. O que é fardo? Fardo lembra pra gente ser uma coisa pesada. Isso começou lá na história antiga, quando uma escrava, depois de trabalhar o dia inteiro, à noite era entregue para ela um novelo de lã que ela tinha que desfiar a noite inteira. E se ela não desfiasse, ela tinha consequências e no dia seguinte ela tinha que continuar trabalhando. Por que o fardo de Deus é leve? O jugo dele é suave. Por quê? Por que o fardo dele é leve? Porque é amor. Então,
quando a gente, às vezes, carrega coisas que vão nos deixando pesado, que o amor te faz ser leve. O pecado nos atrasa e pesa. Então, se seu coração está cheio de ódio, de mágoa, de ressentimento, de rancor, isso te pesa porque o tempo inteiro, o dia inteiro, você mais pensa na pessoa que fez isso com você do que nos seus amigos. Se você vê o cheiro, você sabe, esse cheiro me lembra que a pessoa que fez mal. Essa comida me lembra que a pessoa, não sei o quê. Oi, liberta. Liberta. Pode pensar nessa pessoa, liberta. Liberta, caminha com mais leveza pela vida. Perdoa, liberta isso, para que você possa caminhar de forma mais leve pela vida. É preciso que a gente pense nisso, né? Se a gente vive nesse mundo pesado, o que Jesus falou do coração dele? O coração dele é manso e humilde. A humildade é o quê? O que é humildade? É ser besta, retardado? Bobo? O que é humildade? Humus. Humildade é humus. Consciência que eu sou? Criatura. Que eu fui feita. Barro, terra. Então, a humildade significa eu tenho consciência que ele é o Criador. E eu sou a criatura. Que eu dependo dele. Que eu sou absolutamente dependente dele. Né? E a gente precisa ser dependente de Deus mesmo. Né? Então, a humildade, ela abre o coração de Deus. E a mansidão, ela abre o coração dos homens. Então a gente precisa pedir a Deus, a hora que a gente comungar, porque quando a gente comunga, vocês imaginam que Deus Pai nos colocou, quando Ele nos busca, no lugar mais sagrado que Ele tem, que é o coração de Jesus. E quando a gente recebe a Eucaristia, a gente recebe Ele. Recebe esse coração. Então a gente pode pedir a Ele, fala, Jesus, me dê um coração semelhante ao vosso. Me dê um coração manso e humilde. Me ajuda, me ajuda. Me ajuda, Jesus. Assim como fizeram uma lança que perfurou o seu coração. Nos ajuda a fazer o caminho de volta. Nos ajuda a entrar dentro do seu coração, que é bem apertadinho. In ti requiesco, Domine, em ti descanso, Senhor. Há cansaços que o mundo não resolve, há um peso que só tu levas. Estou exausta, Senhor, e tua voz me diz: vinde, eu os restauro. In ti requiesco, Domine, em ti descanso, Senhor. Meu nome está escrito no teu coração, o que lá está não se perde. Coloco ali os que amo, coloco ali o que sou e respiro. In ti requiesco, Domine, em ti descanso, Senhor. Cada vez, tu me restauras cada vez. Não há amor maior
Mas por que é apertado? Porque para a gente poder entrar lá, o caminho de Deus é estreito. E a gente precisa ser humilde bastante para entender que a gente se dobra, que a gente se curva diante dele e que a gente pode entrar pela humildade para entender que nós dependemos dele e só dele. Fala, nos ajude a entender que o nosso nome já está escrito no seu coração. E tudo que for importante para vocês, caro na vida de vocês, entre os amores, entre as pessoas que vocês amam, tudo que vocês não querem que se percam, guarde no coração dele. Ele fala que tudo que é colocado no coração dele não tem jeito de se perder. Fala, Jesus, quero pôr o povo que eu amo aqui dentro do seu coração. Que está escrito e está guardado no seu coração, não tem como perder. Essa devoção é belíssima, né? Então, a gente vai aprender a pedir a ele, nos ajude a fazer o caminho de volta. Nos ajude, não nos deixe de ficar traindo como Gomer, que veio e foi. Não queremos ser Gomer. Nós queremos reconhecer que somente o Senhor é a fonte de amor da nossa vida, a fonte da riqueza da nossa vida. Nosso maior tesouro é ter Jesus na vida. Então nos ajude a fazer esse caminho de volta e não nos perdermos mais. Nos ajude. Porque isso é um presente mesmo, pedir a Ele a graça de ter a constância de permanecer em Deus. Né? Que essa constância do amor dele nos sustente, que a gente não seja seduzido, né? Mas que a gente descubra que esse amor é um amor que é sem preço. Não pode existir alguém que te ama mais do que ele, que queira o seu bem, que vai atrás de você. Se você foge e fala, eu vou atrás dela, ele corre loucamente atrás de nós, a gente que não percebe o quanto que Deus faz todo o esforço para nos trazer de volta, porque ele sabe exatamente que se a gente der as costas, vai acontecer conosco o que aconteceria com Gomer. A nossa maldição, a nossa desgraça. E ele deixa de ser o nosso Deus, das costas, e nós vamos perder para sempre. Então isso é tão sério, porque ele mostra exatamente como é que temos a opção de estar com ele, o que pode acontecer se a gente der as costas e falar, não quero. Ele respeita, porque ele deu a liberdade. Isso é belo demais. É muito belo. Não pode ter um Deus tão doce quanto esse, que nos ensina do amor dele através do livro de Oséias. Que vocês é que são esse povo que me trai, que me abandona, que se perde nas aventuras materiais e me esquece. Deus não te proíbe de ser rico. Só que a nossa maior riqueza é essa aqui. Que nós não vamos levar nenhum real para lá de lá, lembra disso? Não leva lá nenhum real. Mas essa aqui, ó, esse amor, corresponder a esse amor. Então a gente tem que pedir a ele hoje, mas Jesus, coloca meu coração dentro do seu, eu quero entrar pela fenda, bem estreita, eu quero entrar. Mas transforma o meu coração, transforma o nosso coração, de forma que, como o seu coração é o único que se rasga, né? Que ele, ó sangue e água, não foi furado ali, não foi perfurado? Que jorraram do coração de Jesus, que é a fonte de misericórdia para nós. Então que coloca a minha miséria, porque misericórdia é isso, é a minha miséria dentro do coração de Deus, né? Misericórdia é isso, é a nossa miséria dentro do coração dele. Então a gente reconhece a nossa miséria e fala com ele, eu vou colocar meu coração do jeito que ele está, na miséria, para que o Senhor transforme ele para ser aquilo que o Senhor sonhou, poderia ser. Quando Jesus aparece para Santa Margarida e Maria Alacoque, ele fala para ela de 12 promessas. Vocês conhecem isso? Das 12 promessas que ele faz, para quem tem as imagens lá, para quem nas primeiras sextas-feiras do mês comungam, não é? Você sabe disso? Da missa da primeira sexta-feira do mês, que é do Sagrado Coração de Jesus, a comunhão reparadora, e nós fazemos a adoração noturna do lar. Então, a primeira quinta, que vai anteceder a sexta, Jesus pediu isso a Santa Margarida, que fizesse companhia para ele na hora que foi mais difícil, que foi a hora que ele lutou contra os nossos pecados, foi quando ele suou sangue de 11 à meia-noite. Então a gente faz isso pela internet, com as famílias. Dessa última vez até o padre estava junto com a gente, que com o Santíssimo Exposto a gente reza de 11 à meia-noite fazendo companhia para Jesus. Existe o livro da Hora Santa de cada mês do ano. É maravilhosa. Você faz, né, com a gente? Então a gente reza isso, é belíssimo. É belíssimo. Então a gente passa de quinta para sexta em adoração. De dentro de casa eu faço pela internet com as pessoas, né? Cada mês é uma coisa mais linda do que a outra que ele faz. Mas ele faz 12 promessas que eu quero lembrar para vocês. Depois, se a Paty quiser colocar no Instagram, para que vocês não se esqueçam. Então a primeira promessa que ele faz é essa: a minha bênção permanecerá sobre as casas
em que tiver exposta e venerada a imagem do meu sagrado coração. A gente antes era criado lá no interior com um quadro que tinha a imagem do coração de Jesus e de Maria. Depois ficou brega, né? Não usava mais, né? Assim, vocês estão rindo? Estou falando mentira? Tô não. Fala, não, coisa mais brega essa imagem. Ó, a gente não sabe de nada. Segunda promessa. Eu darei aos devotos... gente, presta atenção. Eu darei aos devotos do meu coração todas as graças necessárias ao estado que você está. Se você for casado, se você for um leigo consagrado, se você for um sacerdote, as graças que te são necessárias, eu darei todas. Foi ele que falou, foi eu não. Estabelecerei e conservarei a paz em suas famílias, o quanto nossas famílias estão precisando de paz. Tem família destruída já com herança que nem a pessoa nem morreu. Eu os consolarei em todas as suas aflições. Pode vir um consolo igual dele? De jeito nenhum. Quinta promessa. Serei refúgio seguro na vida e principalmente na hora da morte. Tem gente que, ó, que a gente fala assim, não, vou morrer, que medo. Mas eu serei o seu refúgio seguro na hora da morte. Se eu tenho esse refúgio seguro, tem medo de quê? Nada. Sexta, lançarei bênçãos abundantes sobre os seus trabalhos e empreendimentos. Alguém está precisando de bênção no trabalho? Os pecadores encontrarão em meu coração fonte inesgotável de misericórdia. Acabei de falar da misericórdia do coração dele. As almas tíbias, aquele povo que você crê em Deus, ouvi falar. Aquele povo que você sabe, isso é aquilo que Jesus fala, seja quente ou frio, se você for morno eu te vomito. Ele fala isso em Apocalipse. Ele fala, as almas tíbias, esse povo nessa fraqueza da fé, vão tornar-se tão fervorosas, tornar-se-ão fervorosas pela prática dessa devoção. As almas fervorosas subirão em pouco tempo a uma alta perfeição. 10ª promessa. Darei aos sacerdotes que praticarem especialmente essa devoção o poder de tocar os corações mais endurecidos, porque tem coração que é só misericórdia do Senhor, mas nada, né? As pessoas que propagarem esta devoção terão o seu nome inscrito para sempre no meu coração. 12ª promessa. A todos os que comunguem nas primeiras sextas-feiras de 9 meses consecutivos, darei a graça da perseverança final e da salvação eterna. As promessas são promessas de um Deus que não mente. Então, não sei se a Paty quer ficar com elas. Você já pegou? Você está esperta demais. Então, são as promessas do coração dele, para que a gente lembre que eu acho que a gente tem que ter amor e devoção a Jesus, mesmo que ele não prometesse absolutamente nada. Nada. É simplesmente por tanto que ele nos ama, por tudo que ele é, né? Por tudo que ele faz por nós, né? O tanto que ele derrama misericórdia, o tanto que ele cuida da gente, o tanto que ele nos escuta, né? Esse amor ao coração de Jesus, não pode existir alguém que nos ame mais do que ele. Não pode existir alguém que nos ame mais do que ele. Né? Eu acho que a gente precisa aprender a ter essa confiança nesse amigo que ele é incondicional. Sábado, eu fui à missa cedo e eu já estou numa fase pesada de consultório, que eu não consigo chegar em casa. Quem me acompanha sabe que eu não consigo rezar antes de 11, 11h30 da noite. E o ritmo acelerado, acordando às 5 da manhã, esse ritmo louco. E milhões de coisas para fazer, milhões de coisas, milhões de palestras, milhões de coisas para preparar. Aí depois que eu fui comungar, e eu estava com ele, né? Acabei de comungar, eu estou com quem? Né? Você acabou de receber Jesus vivo, né? Então, como um amigo a gente conversa, não é? E chorei com ele, falei com ele, amigo, eu estou tão cansada, eu estou tão esgotada que, humanamente, hoje o que eu preciso fazer, eu não vou dar conta. Humanamente, eu não darei conta. Mas eu vou colocar aqui para o senhor, porque realmente eu não dou conta, é coisa demais, é muita coisa. Imagina, eu não sabia nem do que eu ia falar com vocês hoje. Nem ideia. Eu falei com ele, é tanta coisa para estudar, tanta coisa para pensar, é tanto menino para olhar, tanto me passando mal, o telefone não para, eu não consigo sentar, né? O telefone não para. É tanta coisa, né? Tanta coisa. Chorei com ele. Mas eu falei com ele, vai estar entregue, né? Eu não me pertenço. O tempo é do Senhor. O Senhor é o Senhor do tempo. Né? De tanta coisa que eu tinha para resolver. Quando deu por volta de meio-dia o que eu já tinha feito,
deu pra ficar à toa, eu tinha que chorar. Falei com ele, eu tenho vontade de chorar, eu falo, o seu amor é tão escandaloso, diante da nossa miséria. O senhor fala, minha filha, eu vou te falar uma coisa, foi ele que mandou falar isso hoje, assim, do Sagrado Coração, que foi o que ele falou pra Faustina. Não vai pra palestra, não, Faustina, que o que você vai escutar em 1 hora eu te dou em 1 minuto. Eu falei com ele, viver essa experiência de um Deus que é vivo, que escuta, que se compadece, fala, tadinha, tão miserável, se eu não podia, não vai dar conta. E agir na nossa vida é de emocionar, é de chorar. Me fez chorar. Chorei e falei com ele, eu vou repetir para o senhor o que São Paulo falou, o seu amor nos constrange. O amor que o senhor tem por nós, eu falo, como a gente não pode ser capaz de trair alguém que nos ama tanto, que cuida tanto, que vela por nós, que está atento às nossas necessidades, mais imbecis, né? Que a gente precisa, e ele está ali e fala, então é isso, está preocupada? Está aqui, isso aqui, está aqui, isso aqui, está aqui. Respira. Então, quando eu trago isso para vocês, eu falo, experimentem. Experimenta. É possível. Experimenta o que é se entregar a ele. Experimenta o que é ter ele como seu amigo. Experimenta não precisar de esconder nada, de falar tudo e falar, me ajuda, eu não estou dando conta. Quando eu falo com ele, eu vou desistir. Vou desistir dessa vida, vou desistir de um tanto de coisa. Vou parar de falar, vou parar. Vou parar com isso, Jesus. Estou cansada de passar estudando tanto, sábado e domingo. Eu vou parar. Quando eu falo, eu estou morta, eu falo, eu te acalmo, eu te descanso, vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Então, a experiência com o nosso Deus, você não vai encontrar em lugar nenhum da sua vida. O seu consolo, o amparo, o colo, aquele que te restaura, que te põe de pé, que renova a sua força e fala, sou eu que te faço, a cada minuto outra vez. Sou eu que te restauro, sou eu que sou capaz de começar toda a história de novo por causa do amor. Pelo amor, eu te busco, eu cuido, eu te alimento, te sustento até o nosso encontro definitivo. Que vocês, que nessa noite, por intercessão de Nossa Senhora, que viveu com ele, né? Posso imaginar a relação, que esteve, que gerou, possa nos ajudar a ter a graça de experimentar o que é viver uma vida que você divide com um Deus que é vivo, que você fala e Ele escuta e compadece. Que vocês possam experimentar esse amor tão grande, que é incapaz de conter dentro do corpo dele. Deus hoje busca pelo seu amor, pela sua presença, pela sua vida, por uma única razão, porque Ele quer te ver feliz. É o que Oséias falou pro amante. Eu só quero que ela esteja bem. Eu só quero que ela esteja feliz. Nunca duvidem disso. O que Deus quer para você? Que você seja feliz. Que vocês tenham a coragem, a ousadia de corresponder a esse amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Cor Jesus, miserere mei. Cor Jesus, miserere mei. Reconheço em minha alma que fugiu, que abandonou riqueza e dignidade, que trocou o teu amor por nada. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Transforma o meu coração, Senhor. Faz em mim o que só Tu podes fazer. A fenda do Teu coração é porta aberta, não ferida que me condena. É o caminho estreito por onde entra a criatura dobrada, pequena, dependente de Ti.
que sou dentro do teu coração e transforma este barro em algo que saiba amar como tu amas. Cor Jesus, miserere mei, transforma o meu coração, Senhor. Faz em mim o que só tu podes fazer. Cor Jesus, miserere mei. Cor Jesus, miserere mei. E quando Jesus passa pelo deserto, a primeira tentação que ele recebe, o demônio diz a ele estava com fome, 40 dias e 40 noites, fala com ele: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Qual foi a resposta de Jesus? É que é? Nem só vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Compreenderam o que significa essa palavra? Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Deus Pai fala para Catarina de Siena: Catarina, o meu filho falou essa frase porque nós temos corpo e alma. E a nossa alma é incorpórea. Por isso que o pão que você come não alimenta a sua alma. De que alimenta a nossa alma? Acabamos de falar o que Jesus falou. Da palavra? Muito bem. Tem mais de 2000 anos que isso foi dito. Quantos de nós aqui hoje lemos a palavra de Deus todos os dias? Compreendem o que Deus Pai disse? Nem só de pão vive, mas de toda palavra que sai da boca. Aonde está essa palavra? Na Bíblia. E eu não leio. Eu não me alimento. Por quê? Porque de verdade a gente precisa parar e pensar na nossa vida. Porque o nosso caminho aqui na Terra, ele é muito curtinho, é uma aventura, né? É um sopro. Passa muito esperto, é muito rápido. E não é possível que a nossa vida se resume a nascer, crescer, casar ou não, ter filho ou não, e morrer. Pode ser só isso? Não. Mas a gente resume a não pensar nisso. E a gente leva a vida assim, numa loucura, de uma correria, buscando aquilo que de verdade não nos alimenta, não nos dá uma alegria infinita, porque a alegria que nos preenche é a alegria de Deus, porque ela é infinita. Então, quanto nos falta da consciência de que de verdade, isso não é uma história, cada um de nós é um sonho de amor de Deus. Por que você existe? Porque eu fui sonhado, eu fui sonhada por Deus. Por isso eu existo. Para quê? Para fazer companhia para Ele. Um dia nós vamos passear no jardim. Um dia nós vamos poder tomar um chá. Um dia, tem tantas iguarias preparadas para os filhos dele. Um dia. Será que a gente de verdade pensa nisso? Tenho certeza que não. Isso nem passa na nossa cabeça. Mas é real. Aí então, o quaresma é uma época que a gente precisa pensar no nosso batismo. No batismo eu me torno filho, filha de Deus. Então eu sou um filho ou uma filha amada. Quando
Moisés chegou com o povo, e que Deus desceu do Sinai, que Deus deu as tábuas, deu a lei. Deus fala para Israel, fala para o povo, que aquele ali, aquela orientação, o decálogo, que todo mundo fala, nossa, mas Deus só falou, não matarás, não cometerás adultério, não roubarás. Na verdade, aquilo ali foi pela primeira vez que um Deus revela ao povo aquilo que lhe agrada. Tem um salmo que diz, ditosos somos nós, porque nos foi revelado aquilo que agrada a Deus. Então, na verdade, aquilo lá não é na proibição, mas aquilo que nos protege, porque ele fala, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da escravidão do Egito. E quando a gente peca, a gente se torna escravo. Filho, mas a gente não é escravo hoje, ou ilusão. Do dinheiro, do status, do poder, daquilo que eu vi, daquilo que vão pensar de mim, daquilo que eu tenho que fazer. Ou, nós só temos um que nos liberta de tudo, que é Deus. Então, a quaresma é um período onde eu tomo consciência que eu sou um filho amado, e que eu venho de onde nós viemos? De onde nós viemos? Qual é a nossa origem? O amor. Isso tem que ficar gravado em vocês, gente, que vocês têm que carregar isso na alma. De onde eu venho? Do amor. Para onde eu volto? Para o amor. Então, o período da quaresma é um período para me fazer pensar que eu venho de Deus e que eu tenho um caminho para caminhar. Qual que é esse caminho? Quem falou, eu sou o caminho? Jesus. Ele é o nosso caminho e Ele vai nos devolver nos braços do Pai. É uma história maravilhosa de amor. Jesus veio nos buscar, nos resgatar, para nos levar de volta para a casa do Pai. Essa é a nossa história de amor. Esse é o mistério maravilhoso dessa redenção, que um dia nós vamos entender, mas que Deus veio buscar cada um de nós. Então, se eu preciso entender que nós somos feitos para o amor e não para a dor, porque senão a gente não sobrevive nos momentos difíceis da nossa vida. E isso tem que ser uma coisa que tem que estar cravado no coração de vocês. Isso nunca pode ter dúvida. Se não fosse assim, esse ano não daria conta de hoje estar celebrando 2 anos que o Dudu foi embora. Hoje o Anselmo, hoje meu marido, hoje faz 19 anos que a esposa dele foi assassinada na frente dele. Então, quando a gente não para naquilo e diz, não fomos feitos para a dor, apesar da vida trazer a dor, não fomos feitos para isso, fomos feitos para o amor. Então, a última palavra da nossa vida não pode ser morte, tem que ser ressurreição. Isso é uma coisa belíssima, que eu não tenho dúvida que um dia você vai ver, Dudu, que um dia o Anselmo reencontra a esposa dele, não tenho dúvida disso, porque se isso não nos mover, se essa história de amor de Deus por nós não nos puser a caminho, está errado. Então eu preciso me nutrir da palavra de Deus, eu preciso pôr a minha vida diante dEle e falar, eu sou sua filha, é claro que eu te enterrei, também sou soterrado aqui no meu coração, eu recebi o batismo, eu soterrei o Senhor, está pura pedra e terra, eu preciso fazer com que o Senhor ressuscite dentro de mim, vai ser a Páscoa. Eu preciso viver de verdade essa alegria de um Deus que me ama. Se eu tiver essa dúvida, eu não saio do lugar. Eu não saio. Eu tenho que continuar caminhando nos desafios que a vida traz, sabendo que eu estou na mão de quem? De Deus, que é meu Pai e que me ama. Se eu não carregar essa certeza, eu sou destruído pelo mundo. Compreendem? O mundo nos destrói, porque nós estamos andando na contramão do mundo. E eu afirmo, nós temos um Pai que nos ama, e essa história não é de brincadeira. Então é preciso que eu me alimente da palavra, porque é essa palavra que vai me dar sustentação. Fala, Filó, mas por onde que eu começo? Se você tiver um aplicativo que se chama Pocket Texto, é um dos, você terá a leitura da Bíblia todo dia. Você tem uma leitura, você tem o Salmo e tem o Evangelho. Se você lê isso todo dia, no final do ano, leu tudo? Cada ano um Evangelho.
É maravilhoso, ainda tem até uma meditação, caso queira. O salmo pode até ser cantado. Mas escuta aquela palavra, que é tão lindo, porque a cada manhã a misericórdia de Deus se renova. Está escrito na palavra dele. A cada manhã a misericórdia dele se renova. Se não fosse assim, eu já estava roubado. Mas renova. E ele me põe de pé e fala, coragem. Por quê? Porque eu estou contigo. A cada manhã eu posso receber o alimento que ele deixou para nós. Santo Agostinho disse, Deus deixou uma Eucaristia para cada dia. É o remédio da fraqueza de cada dia. Não desperdice. Compreendem? Deus colocou tudo para que a gente caminhe na presença dEle. Então faça essa aventura. Experimenta o que é caminhar na presença. Desperta a consciência de que você caminha na presença de Deus. Desperta a consciência. Que aquela frasezinha que está escrita assim, sorria, você está sendo filmado. É real. A gente acha que é brincadeira, não é brincadeira, é real. É real, nós estamos na presença de Deus vivo, todos os dias. E a hora que você está muito cansado, lembra que você está na presença dEle. Lembra que Ele está vendo tudo que você está fazendo, mas ninguém precisa ver, precisa? Não, eu só preciso fazer as coisas para que Ele veja. Porque eu sou filha dEle, e a minha vida é para agradar a Ele e a mais ninguém. Mas a gente faz tudo o inverso, a gente faz tudo para agradar os homens e nada para agradar a Deus. Nossa, o que eles vão pensar de mim? Então eu assumir que eu sou cristã, eu assumir que realmente eu faço as coisas por causa dEle, te compromete? Claro, e graças a Deus que nos compromete. Então é preciso que a gente alimente, rezar o salmo e ter uma palavra que te sustente nessa hora, que te dê força para dar conta da caminhada. Quando você pensa que está cansada, você lembra do salmo, você lembra de Isaías que fala, mas aqueles que contam com o Senhor, né? Ele renova as nossas forças. A gente corre sem se cansar, vai para frente sem se fatigar, porque é Ele que restaura. Mas se eu nem lembro da palavra que me alimenta, e se eu não alimento a minha alma vai adoecendo, eu deprimo, eu tenho crise de ansiedade, eu fico aflita com tudo na vida, porque eu nem sei o que está escrito em Mateus 6, 24 a 34, não vos preocupeis com o dia de amanhã. O dia de amanhã não te pertence. Por mais que você se esforce, você pode acrescentar um só minuto a duração da sua vida? Não, e a gente tem a ilusão que tem o controle 360 graus da vida, e morre de aflição e de ansiedade. Isso me lembra a personalidade de duas crianças minhas lá no consultório, bonitinhas demais, uma de 6 e a outra de 5, isso é a mãe conversando comigo sobre elas. A de 6 chora com tudo, vê uma criança no sinal, chora, quer saber onde é que está o pai e a mãe dela, e chora de ficar deprimida. Aí descobriu agora a consciência de que a mãe vai morrer. Aí está lá chorando, mamãe, você não pode morrer, você não posso ficar sem mãe, não posso ficar sem pai, e chora. A irmã dela falou, mamãe vai morrer agora? Não, então não dá tempo de brincar, vou brincar. É a pureza, olha a diferença de uma e de outra. A outra ela chorando, mas é agora que ela vai morrer? Não, então, é assim a gente. Então, se eu tenho consciência de que eu sou filha, e foi uma filha sonhada, Ele me desejou, só por isso estou aqui, e Ele sonhou com cada um de nós, e nos sustenta até esse momento que estamos aqui reunidos, e só estamos aqui porque Ele nos sustenta, o amor dEle assim quis. Eu estava lendo sobre tantos santos, e Jesus falando assim, eu sonhei com cada santo, antes que eles existissem, e eu os chamei, a gente acha que pode fazer alguma coisa, nós não fazemos nada sem a graça de Deus. Nós não somos capazes de respirar, não somos capazes de levantar, não somos capazes de um bom pensamento sem que Ele faça em nós. Ele é tão bom que deixa a gente pensar que a gente que faz, não é Ele mesmo. Eu já falei, eu contei para vocês isso. É menino querendo ajudar a mãe a fazer bolo, a mãe deixa o menino mexer lá as coisas, depois que o bolo está pronto, mais atrapalha a mãe do que ajuda, a mãe fala com o pai, olha que lindo o bolo que ele fez, ou que ela fez. Na verdade, não foi ele que fez, foi a mãe. Assim Deus é. Ele nos dá os dons,
que são dele, e nos permite parecer que nós é que somos bacanas, mas quem faz tudo é ele. Para e pensa, está escrito na palavra, o que eu tenho que não me foi dado por ele? Nada. O que eu sei que não me é dado por ele? Nada, tudo foi ele que deu, os dons são dele. Compreenda, então, o período da quaresma é um período privilegiado para que eu possa compreender, ver a minha vida sob um outro olhar. Que bom que Deus parou vocês hoje e colocou aqui, e para que vocês começassem a pensar na sua vida. Saia um pouco da sua vida e se veja. Fala, por que eu estou correndo tanto? Por que eu luto tanto? Por que eu estou acumulando tanto? Para quê? Se diante dele eu tenho que apresentar a minha alma, como é que eu estou cuidando dela? Quantas jovens eu tive semana passada no consultório, mães de 30 e poucos anos chorando em tratamento, porque estão numa ansiedade que elas não dão conta de se segurar. Mas nenhuma tinha vida de oração. A oração é a arma que Deus deixou para nós, e Jesus fala, sem a oração vocês não irão a lugar nenhum. A oração é o radinho que Deus deixou quando a gente sai de casa. Sabe quando aqui é do interior igual eu, que saiu de casa, que a gente podia ligar de vez em quando para casa para falar, está tudo bem, chorando, mas falava, não, está tudo bem, porque não podia reclamar, está tudo bem. O radinho, a oração que Deus Pai deixou, fala, ó, que você ficar com saudade, você pode falar comigo. Isso é espetacular, mas é uma oração que imprima na sua vida, é uma oração que tem que transformar a sua vida, é uma oração que eu tenho que virar para Ele, e de verdade me rasgar diante dEle, e falar, Pai, está difícil, a prova está pesada, mas eu não reclamo do Senhor, eu falo com o Senhor, e termino com confiança e falo, mas eu sei que o Senhor pode me socorrer, o Senhor conhece a minha miséria, sabe daquilo que eu sou capaz, e sabe que eu não vou dar conta se o Senhor não fizer alguma coisa, Ele sabe, Ele nos conhece, mas é preciso que a oração tem que incidir na minha vida. Eu falo com Ele, o Senhor sabia que eu tenho que tomar uma decisão? Hoje lá no consultório eu acabei de receber uma proposta, falei com ele ali já, falei, o senhor escutou? É para fazer o quê? Claro que depois dá a resposta, não sei o que era. Depois o senhor responde, se é para ir, não ir, o senhor responde. Se isso vos agradar, se estiver de acordo com o que o senhor pensou, eu estou aqui para cumprir. Mas é preciso tudo perguntar, tudo tem que participar. É Deus que quer entrar na nossa vida e fazer com que a nossa vida aqui seja um retrato daquilo que Ele deseja. Nós fomos criados para ser feliz. A gente não acredita nisso, né? Ainda mais hoje, né, Tassiano? Estou celebrando a morte do meu filho, celebrando que ele voltou para casa. Como é que a Filó pode falar que eu fui criada para ser feliz? Mas é feliz. Deus nos criou para a felicidade. Claro que o Dudu fez uma outra opção, mas nem por isso te arranca essa certeza dessa alegria que nós fomos criados, porque o amor pede eternidade, por isso que não pode acabar. O amor pede eternidade, por isso que é Deus conosco, por isso que um dia, apesar da dor, apesar do tanto que você já chorou hoje, a gente anda e chora, mas anda, porque a proposta é que a sua vida ainda não encerrou, como não encerrou com nenhum de nós, porque estamos aqui, mas que a gente esteja na alegria de, mesmo no meio de choro, a gente fala com Ele, mas eu sou criada pelo Senhor, podia não ter me criado, mas me desejou, então o Senhor deseja que eu faça o quê? O que o Senhor espera? Há um Salmo 139, que eu queria que hoje você chegasse em casa, lessem ele, Salmo, em algumas Bíblias 139, na outra 138, que tem uma frase, tem um versículo que fala assim, vê, Senhor, se eu não ando por um caminho fatal, às vezes estou no caminho errado, e conduze-me pelo caminho eterno. Então fala, Senhor, eu clamo, né? Você fala, escuta, olha se está no lugar, olha se eu estou fazendo as coisas que são certas. Por quê? Porque eu quero voltar para casa, porque eu sou sua filha, eu sou seu filho, eu já sei que eu sou amada, apesar de eu estar vivendo um momento difícil na minha vida, me ajuda a acreditar que eu fui feito para ser feliz. Pode ser que a gente não seja feliz aqui, mas a felicidade será nos dada. De São Paulo diz, nenhum ouvido ouviu, nenhum olho viu aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É preciso que eu leia essa palavra de Deus e tome posse dela. Fala, a palavra de Deus é a carta de amor que Ele fez para mim.
Porque a hora que eu posso ler a palavra, essa palavra é Jesus vivo. E eu posso ler, quando ele fala assim, consolai o coração do meu povo, consolai. Dizei a eles que todas as lutas terminaram. Por quê? Porque eu sou o teu Deus. Eu te libertei, eu tirei do Egito. Fala, Senhor, me tira daquilo que me escraviza e me faça ser livre. Porque não tem uma coisa mais maravilhosa que Deus fez, que é a liberdade. Ele, inclusive, nos dá a liberdade de achar que Ele não existe e de prescindir dEle. Mas nos dá uma tranquilidade absurda, uma confiança louca, um abandono, uma paz, quando você fala, sou sua, só faz o que o Senhor quiser. Quando a gente pode descansar nele, quando a gente pode pedir um colo a Ele. Aposto que tem um filme que tem muito tempo que vocês não assistem. E ele é tão antigo, mas que eu acho que vale a pena vocês reverem. Marcelino, Pão e Vinho. Quantos assistiram? Geração nova não viu. Está no Netflix, deve estar. Marcelino, Pão e Vinho, conhece essa história? Uma criança de 5 anos de idade que se tornou santa? Marcelino, foi criado pelos monges, porque a mãe morreu no parto e deixou ele na porta do mosteiro. E quando ele olha para Jesus na cruz e fala com ele, você está com a cara de quem está com fome. E o Frei fazia só um pão e dividia em pedaços, um para cada um. E lá roubou o pão, uma fatia de pão. Foi lá no sótão, que era um lugar proibido, esperava os monges. Pôs o pão numa mesa, de uma limpeza, que você quer desmaiar com a sujeira. E ele sobe na mesa com aquela mãozinha suja, pega aquele pão imundo e fala com ele, então para você. E Jesus desce da cruz. É preciso ver essa pureza. E os dois conversando. É uma coisa de morrer de emoção. Jesus fala com ele, você sabe com quem você está conversando, Marcelino? Ele fala, eu sei. Quem eu sou? Você é Deus. Você não tem medo, Marcelino? Não. Não tenho medo. É disso que não podemos ter medo. Nós precisamos de entender que Ele é Pai e pedir a Ele colo. Colo. Fala, Senhor, me ajuda quando é difícil. Me ajuda a conduzir. Eu quero me alimentar. Jesus, eu não tenho tempo para ler a palavra. Me ajuda, Ele vai te dar horário. Senhor, me ajuda. Me ajuda a te visitar várias vezes. Me ajuda a rezar o terço. Me ajuda a fazer um caminho cristão. Me ajuda a confessar, mas eu tenho vergonha. Vai lá e fala com ele, eu vim cá porque eu não presto. Isso mesmo, ele fala, eu sei. Qual que é a novidade? Nenhuma. Vai lá. Fala, eu pensei mal, eu julguei mal, perdão. Ele vai te perdoar. É o único lugar que você entra e declara o culpado e sai inocente. Não tem outro. Aproveita a chance, que é aqui. Então, o que eu desejo hoje? Que vocês despertem para a consciência que caminhar com Deus é difícil? Não é fácil não. É muita tribulação, é muita luta, mas é uma aventura sem preço. É uma alegria. Saber que a gente tem Ele é algo que conforta o meu coração. Tem dia que eu falo, gente, meu dia não acaba, mas eu olho para o lado e eu sei exatamente que Ele está lá. Falo, obrigado por não desistir de mim. Obrigado por ter permanecido. Eu tenho uma gratidão a Deus por não ter me deixado. Eu falo com Ele, obrigado, Senhor, porque o Senhor não me abandonou. Quantas vezes o Senhor deve ter me buscado? Quantas vezes o Senhor sentou pacientemente e me aguardou ter força para andar? Quantas vezes o Senhor me esperou na minha dor, e quando eu falei, vamos, Jesus, Ele falou, então vamos. O Senhor se reduziu para me fazer crescer. Isso não tem preço. Um Deus que te espera, que te alimenta, que te nutre a cada dia, que te alimenta com a palavra, e que quando você fala, eu não dou conta, Ele fala, mas eu estou aqui. Eu sou a sua força, eu sou o seu sustento, sou eu a sua coragem. Então não tenhais medo. Então quando eu falo, Senhor, amanhã, por exemplo, eu tenho uma reunião dificílima, já rezei, falei, só vai comigo. Então a certeza de que eu estou amparada, não tem preço. É isso que te faz andar, é isso. Então quando eu falo com vocês, nós estamos tendo a quaresma, a oportunidade de primeiro de ter uma casa de Deus, onde a gente se recolhe, e vem aqui na casa dele e fala, Pai, e fala, oi. E ao mesmo tempo que eu estou dentro da minha casa e eu posso rezar, e ele fala, quando orares, entra no seu quarto, fecha a porta,
E Ele sabe da nossa dificuldade de silenciar o coração e a cabeça. A gente encerra o lábio, mas o resto continua falando. Que a gente precisa silenciar e precisa da graça dEle para falar: me ajuda a ficar quieto, me ajuda a te ouvir, me ajuda a silenciar, porque o Senhor está aqui. Eu não quero fazer um monólogo da minha oração, mas eu quero um diálogo. Eu quero vos ouvir, me ajuda. Fala que o teu servo te escuta. Me ajuda. Não me deixa ficar falando repetidamente. Me ajuda a entender que quando eu fecho a porta, para que nada me perturbe, tem uma correspondência em Apocalipse que a porta se abre do céu. E que eu posso ir lá. Como o Senhor chamou João e falou: vem, eu posso ir. E eu vou entrando e tem uma senha para entrar. E a senha é Pai. Fala Pai, fala a sua espera. É de morrer. Um Deus que nos espera, que nos aguarda somente para nos colocar no colo, nos alimentar, enxugar as nossas lágrimas e falar: não chore, eu sou teu Deus, eu te seguro, eu te guardo na palma da minha mão, está tudo escrito, eu sei quantos fios de cabelo está marcado, está na sua cabeça, eu te conheço, eu sei quando você levanta, quando você senta, eu sei se você está nervosa, se você está aflita, eu te conheço. Então, quando nós temos essa oportunidade da quaresma, de viver com mais profundidade, de ver a sua vida e falar: Jesus, eu quero viver uma vida com o Senhor, eu quero poder viver na alegria com o Senhor, mesmo quando eu tenho que passar por situações difíceis, eu sei que a minha mão está ancorada na sua mão, e isso me basta. Como disse Santo Agostinho, só Deus nos basta. São 2 sílabas, Deus. Isso nos basta. Então, compreender isso me ajuda nesse tempo que falta da quaresma, a viver com mais profundidade a minha fé, me ajuda a entender a dimensão daquilo que o Senhor criou, que sou eu. Sou uma obra das suas mãos, poderia não existir, mas o Senhor me convidou à vida. Faça com que minha vida valha a pena. Faça com que o Senhor olhe para mim e fale: é minha filha, é meu filho. Que o Senhor tenha orgulho daquilo que eu desempenho pela sua graça, mas somente porque eu fiquei aberta, não porque eu tenho algum mérito, apenas de falar: seja feita a vossa vontade a cada manhã. Que a cada manhã eu me entregue nos seus braços, eu possa repetir: seja feita a vossa vontade, e dizer ao Senhor: eu te amo. O Senhor é meu Deus, ainda estou longe de te amar como o Senhor me ama, mas eu quero poder te amar, eu quero fugir de tudo que me leve a pecar, porque eu não quero te magoar, eu não quero te ofender, eu não quero te decepcionar, eu não quero, Senhor, mas sem a vossa graça eu não sou capaz. Fica comigo, porque senão eu vou te trair. Eu falo com ele todo dia de manhã: se o Senhor não colar em mim com um super bonder, eu vou te trair. Presta atenção, que eu te traio rapidinho, facinho, porque eu não presto para nada. Mas me ajuda, eu quero de verdade não te ferir. Então esse é o momento que a gente tem de poder ver que graça recebemos a cada ano, quando Deus nos para por 40 dias, fala: vem, não saia dessa quaresma do mesmo jeito que você entrou, caminha comigo, vem. E você vai chorar? Vai cantar? Vai, mas eu estou aqui. Se você tiver medo, eu te amparo. Quando o Marcelino sai correndo porque está chovendo, e ele entra lá no sótão, para na porta e fala com Jesus. Jesus está na cruz, ele fala: eu vim caso o Senhor tivesse com medo da chuva. Jesus fala: você está com medo, Marcelino? Ele fala: então se achegue aqui. E ele aperta, e ele abraça as pernas de Jesus. Que a gente possa abraçá-lo essa noite. Fala do medo, fala da dor, fala do desejo de caminhar com Ele, fala da vontade de ter uma vida cristã de verdade. Fala: Senhor, eu quero de verdade incomodar o mundo. Senhor, eu quero de verdade andar na contramão do mundo. Eu quero assumir os valores evangélicos. Me ajuda a guardar cada palavra que está escrita na Bíblia e tomar posse de que isso é a sua vontade e a sua palavra, a sua carta de amor para mim. E que eu possa todos os dias, me concede, por intercessão de Nossa Senhora, hoje, a graça que a partir de hoje, todos os dias Ele nos conceda a graça de escutar a palavra. E que essa palavra, na hora que vocês escutarem, peça ao Espírito Santo, que essa palavra que eu estou escutando, que ela possa gerar vida no meu coração,
para que de verdade, que se essa palavra não gerar vida, se ela não for germinada e gerar vida, ela não valeu de nada. O evangelho está morto e Jesus está no passado. Mas que ele seja atualizado a cada dia e que você saiba que a partir de então, toma consciência do companheiro que te foi dado. Esse companheiro que se chama Jesus vai te devolver aos braços de um pai amoroso, carinhoso, que vai dizer: quanta saudade. Deus espera cada um de nós para um abraço, né? Quando eu penso nisso, é de chorar. Deus nos espera para um abraço. Ele não vai perder nenhum dos filhos dele, que custou o sangue de Jesus. Vamos pedir a Ele que nos conceda a graça, tomar consciência de que isso é verdade, para que nenhuma notícia ruim nos derrube. Assim como disse Santa Teresa, que nada te perturbe, que nada perturbe o seu coração nesse dia e nessa semana, nada te abale, nada possa te amedrontar, somente Deus nos basta. Nós somos dele e estamos na mão dele. Ninguém, nenhuma força será capaz de nos arrancar das mãos do nosso Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.